Bom dia. Gente, eu sou Carol. Gostaria de começar agradecendo, assim, né, agradecer a vocês por estarem aqui nessa sexta-feira de manhã. Também quero agradecer as meninas da produção do evento, dizer que essa iniciativa de vocês é inspiradora, fortalecedora para esses momentos, principalmente, né, no nosso atual cenário aí da cultura. Então, dizer que eu me sinto muito mais forte assim vendo essa movimentação de vocês. Me sinto muito mais acompanhada e firme aí para seguir com as ideias e produções. E também gostaria de deixar aqui meu agradecimento a todos, todas e todes, todas as mulheres que fizeram cinema antes de nós, que abriram esse caminho para que a gente pudesse estar aqui hoje falando sobre remontar o cinema, né? Então, gratidão a todas essas mulheres que chegaram antes de nós e que tantas nos ensinaram também. Então, antes de começar, né, falar sobre assistência de direção, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho assim a minha trajetória, porque tudo que eu vou trazer aqui, né, tudo que eu preparei de material, vem muito da prática, né? Foi mesmo aí esses um pouquinho mais de 6, 7 anos aí fazendo filme, fazendo outros projetos. Então, acho importante assim rapidamente falar da minha trajetória e como que eu cheguei aqui, né, para falar para vocês. Eu entrei no curso da UFES em 2010, né? A gente foi a primeira turma lá, ainda não sabia muito bem como é que ia ser. E aí, ainda na universidade, eu comecei a trabalhar com alguns curtas, né, dentro da universidade. E fora da universidade, assim, era até uma forma de sustento. Eu comecei a trabalhar muito com publicidade, como assistente de produção mesmo. E, assim, olhando para trás hoje, eu vejo a importância que foi isso assim na minha trajetória, porque foi a oportunidade de ver tudo de uma forma mais distante, de entender como uma equipe funciona, de ter acesso a equipamentos um pouco mais complexos que a gente não tinha acesso na universidade. E aí, ao longo dos anos de trabalho, fui também desenvolvendo os meus projetos, né, dirigindo filme, montando. Depois que eu saí da UFES, eu fui estudar montagem, que é uma área também que eu tenho uma grande paixão, assim, eu gosto muito. E aí fui fazendo assistência de direção do primeiro curta, que foi o Pela Janela, que foi um curta muito especial, assim, porque ele foi o primeiro de muitas pessoas, né, muitas pessoas, inclusive, que estão aqui hoje. Então, ele foi uma grande escola. E depois desse filme, eu nunca tinha feito assistência de direção. Assim, sinceramente, eu não sabia muito bem o que eu tinha que fazer, assim. Então, me falaram, olha, você tem que organizar o filme, me passaram um modelo de um monte de planilha. Na época, a assistência de direção foi dividida. E aí, depois daquilo, as pessoas continuaram me chamando para fazer assistência de direção. Então, eu fui muito entendendo como que essa função funciona a partir do que eu fui fazendo. Né? E eu acho que é importante assim a gente também ter essa compreensão que o cinema ele é prático. Então, assim, a gente pode fazer, né? Eu fiz 4 anos de graduação, li um monte de livro, vi um monte de palestra, mas nada se compara a estar no set, né? A gente aprende como é um set de filmagem estando nele. E é um por um, assim. Então, muito do que eu vou trazer também foi observações de várias coisas que deram errado. Acho que eu vou trazer mais aprendizados desses erros, dessas confusões, do que dos acertos, assim. Então, faz muita parte. É uma profissão da prática, né? E, assim, antes de começar também, acho importante que vocês me escutem entendendo que a gente vem de um contexto que fazer cinema é um grande desafio, né? É um grande desafio conseguir o recurso, é um grande desafio lidar com o recurso, e às vezes a gente nem tem recurso e a gente ainda assim faz filme. Então, tudo que eu vou trazer aqui para vocês, gostaria que vocês sempre lembrassem disso, assim. Qual é o cenário, quais são as nossas ferramentas e as nossas possibilidades de fazer cinema hoje. Então, é muita correria, né? Nem sempre a gente tem a equipe que o filme precisa, nem sempre a gente tem o recurso que o filme precisa.
Nem sempre é uma equipe que respeita as mulheres na liderança, nem sempre é uma equipe diversa. Então, assim, eu fiquei pensando muito a importância de trazer isso, mas também é muito conteúdo técnico, então a gente sempre vai puxando para que a gente entenda e se lembre sempre aonde, como e quando a gente está fazendo cinema. Então, para começar a falar de assistência de direção, é aquela pergunta, né? O que é assistência de direção? A assistência de direção é o cargo que ele vai ter o cuidado com a concretização de todos os aspectos criativos do filme. E aí, quando eu falo é todos mesmo. Né? É a assistência de direção que vai ler o roteiro e vai fazer o levantamento de tudo que é relevante. A gente vai anotar tudo de principal que está ali naquele roteiro. E aí a gente vai gerar os documentos, enfim, a gente vai organizar nosso trabalho em cima disso. E aí a gente precisa ter a compreensão, né, de todas as fases da produção de um filme. Como a gente tem esse cuidado para que o filme seja concretizado, a gente precisa entender o que acontece numa pré-produção, o que acontece na produção do filme, né, nas filmagens, e também o que vai acontecer com o filme depois de filmado. Então, a gente precisa ter essa compreensão da fase, né, do ciclo completo que é fazer o filme. E aí também a assistência de direção é a coordenação geral da rotina e da dinâmica, né, da pré-produção e do set de filmagem. E é um cargo de mediação, né, entre a equipe e a direção do filme. Para exemplificar melhor, assim, a assistência de direção é diferente também do diretor-assistente, né? A assistência de direção, ela é assistente de direção do filme, da equipe. Ela trabalha mediando, né, as questões estéticas, as questões estéticas, técnicas, as questões de produção, fazendo essa ponte entre a direção, né, entre a diretora, o diretor do filme, com a equipe. A gente vai destrinchar um pouquinho isso, mas é muito importante dizer assim, que o cargo, a minha visão, né, da assistência de direção é muito esse lugar da comunicação, da mediação e do diálogo e do cuidado com o compartilhamento de informação. Né? O nosso trabalho está muito dentro disso. Assim, a gente está no lugar de se distanciar do filme e ver tudo que precisa ser feito. E aí ir recorrendo a cada departamento. Né? E aí, assim, passando brevemente, eu acredito que, né, muita gente aqui é do cinema, outras pessoas nem tanto, então não vou me estender muito, eu também simplifiquei muito, viu, gente? Tem um monte de gente aí, tem um monte de equipe no meio disso, mas eu fiz um resumo mesmo pra gente ter, né, tem a equipe de direção e aí tem os assistentes, tem a produção executiva, por direção de produção de set, os assistentes de produção, tem a fotografia, né, e aí os diversos assistentes, elétrica, maquinária, tem o som, a arte, enfim, também com os assistentes, maquiagem, figurino, tem a equipe de montagem e pós-produção, que aí é um outro universo, né, várias etapas, o elenco e a figuração eu coloco aqui como equipe, né, porque faz parte, no caso de filme de ficção, e as entrevistas no caso do documentário. Aí a gente vai entender um pouquinho melhor a equipe de direção. Né? A equipe de direção, esse aqui é o ideal. Né? Nem sempre a gente vai ter 3 assistentes, continuista também. Eu coloquei aqui porque é importante que a gente saiba, é importante que a gente também cadê, né, as pessoas que querem fazer continuidade, então coloquei também como uma provocação aí, eu acho que a gente precisa, enfim, né, encorpar mais as nossas equipes, dar um passo à frente. Assim, eu já fiz filme que eu fui primeiro assistente sendo tudo. Né? Então, depende do filme, depende do recurso, depende de como o filme se estrutura. Né? Mas, basicamente, assim, dizendo a divisão entre eles, o primeiro assistente é a pessoa que faz essa coordenação geral, né, do filme como um todo. Ela vai entender as necessidades do filme e vai organizar a equipe, vai organizar as análises, os cronogramas, que a gente, né, é o próximo assunto que a gente vai falar. O segundo assistente, ele faz essa frente do primeiro assistente de direção e ele colabora com o diálogo com a equipe também e contribui no plano de filmagem
E ele também faz muito trabalho de base, né? Às vezes o primeiro assistente de direção está ali nas visitas de locação, ou está no set de filmagem, e o segundo assistente é essa pessoa que ele pode... Às vezes ele está trabalhando no dia seguinte, às vezes ele está fazendo outras funções na base. E o terceiro assistente de direção, ele trata mais do elenco, da figuração, nesses trânsitos, necessidades do elenco, da direção da figuração, né, e lida com essa figuração. O continuista, ele é a pessoa que ele está mais preocupado, não tanto com as questões técnicas e com esse diálogo com a equipe. Ele está ali focado para a história fazer sentido, né? Para que as coisas não ocorram falhas dentro do roteiro, né? Por exemplo, às vezes a gente está ali filmando, aí ele está mais atento ao vídeo, assiste, né? Para que não aconteça erros de continuidade com os objetos, questões dos diálogos, enfim, ele é essa pessoa que está mais ali focada mesmo ao que está sendo impresso na tela. E aí, assim, reforçando que esses acordos, e aí vem da minha experiência, né, que, como eu falei, vem muito dessa prática, assim, geralmente esses acordos e essas divisões de tarefa vêm muito de cada filme, sabe? A gente vai falar um pouco mais da particularidade de cada filme. Não existe uma fórmula idêntica, né? Um filme nunca vai ser igual ao outro, as equipes mudam, então também é muito um acordo das pessoas que estão envolvidas ali na equipe, né? Às vezes, nem sempre acontece. Eu escrevi dessa maneira para que a gente tenha noção de que o trabalho, o ideal é que ele seja distribuído e que a gente tenha uma equipe dividida para que a gente tenha qualidade de vida e de trabalho, assim, né? Não fique sobrecarregado. E aí, assim, né, começando as etapas da produção do filme e o trabalho da assistência de direção. Então, como eu falei, para a gente ser assistente de direção, a gente tem que entender como que se dá a produção de um filme do início ao fim. Né? A gente precisa ter essas noções básicas. Então, na pré-produção, é essa etapa que antecede as filmagens. Então, a gente vai fazer análise técnica do roteiro. Eu vou mostrar alguns exemplos de análise técnica para a gente poder entender melhor. E a organização do cronograma com todas as atividades necessárias para que essas filmagens aconteçam. E aí, a partir disso, né, a assistência de direção vai ser a comunicação e a coordenação das equipes. Nós vamos acompanhar o trabalho de cada departamento, de cada equipe ao longo da pré-produção. A pré-produção, gente, é o momento mais importante do filme. Acho que a pré-produção, ela garante... um set de filmagem sempre vai ser correria, sempre vai ser desafiador, sempre vai ter pressão, muitas pessoas envolvidas. Então, assim, quando a gente se dedica na pré, quando a gente tem esse trabalho de deixar tudo organizado, de fazer reuniões gerais, de fazer visita de locação, de se fortalecer com tudo, né, com tudo que o filme precisa ali, já ter passado, cena a cena, plano a plano, diária por diária de filmagem, menos tenso vai ser a sua gravação. Então, eu considero a pré-produção como o coração ali do filme. É um momento de entrosamento da equipe, né? É um momento de você entender o ritmo das pessoas, é um momento da troca, é um momento também que você pode tomar um café mais de boa, né? Na gravação às vezes não dá tempo. Então, assim, é um momento de você se aproximar das pessoas que estão trabalhando com você. É um momento de você também aprender com as pessoas que estão trabalhando com você. É um momento muito importante, assim, quanto mais você vai numa locação, quanto mais você leva a sua equipe de produção, seu produtor de set, para entender ali como que é esse lugar que você vai filmar. Nem sempre é uma locação interna que você vai ter controle. Né? Então, assim, a pré-produção, às vezes o filme não tem recurso, sabe? Então, eu não vou conseguir pagar minha equipe para trabalhar por 2 meses, eu vou fazer uma pré mais corrida. E aí, assim, acaba que a gente fica até sobrecarregado na hora da filmagem, se a gente não se dedica a esse tempo anterior à filmagem. Então, o cinema, assim, não é só ali quando liga a câmera, né? Tem toda essa trajetória antes, né? Se você vai filmar num bairro, por exemplo, é importante que você esteja ali nas ruas do bairro antes de gravar. Não é importante, se é um documentário, é importante que você visite bastante antes de você filmar. Então, assim, esse contato sem câmera, sem equipamento, o lugar do planejamento mesmo, o lugar de prever, qual é a minha potência? O que esse filme tem de potência? Mas qual é a vulnerabilidade do meu filme? Né? Então é ali na pré-produção que é esse lugar. E aí na produção a gente organiza, né, e coordena o set de filmagem.
E na pós-produção a gente entrega, né, o que é o chamado do boletim de filmagem, que é o registro de tudo que foi filmado, né, os takes, o take que ficou bom, o take que não ficou, eventuais mudanças. Então é onde a gente ali vai entregar para a montagem do filme tudo que foi feito. Eu trouxe exemplo de tudo isso, a gente vai poder entender melhor. Então a pré-produção, agora vamos detalhar cada etapa. A pré-produção, ela começa com a leitura técnica do roteiro e a definição do conceito e da estética do filme a partir da visão da direção. Né? Então, me chamaram para trabalhar no filme, minha primeira reunião com a direção, né? Com a diretora. Vamos trabalhar com a diretora que a gente gosta mais. Então, beleza. Li o roteiro, fiz as anotações ali e levantei tudo que de estética ali importante, o que eu acho que é mais simples, o que eu acho que é mais complicado. Anotei questões de figurino, anotei questões de objetos, pontuei ali o que eu acho, né, mais complicado, o que eu acho que é mais fácil. E tudo isso vem guiado da visão da direção. Isso não significa, né, que a direção vai impor, mas a visão da direção é o ponto de partida. Nós, enquanto equipe, temos a visão da direção como ponto de partida para o filme que a gente vai construir juntos, né? E aí, depois dessa leitura e de entender o que a direção quer para o filme, a gente vai fazer essa análise técnica, que é o levantamento de todos os elementos necessários para a narrativa do filme relacionados a cada equipe. Então, aquelas equipes que eu apresentei lá na frente, o roteiro literário, que é, né, a história contada, ele vai me dar as informações que a gente vai ali, né, vai colocar de acordo com cada equipamento, com cada equipe, o que a gente precisa no período de pré-produção, conseguir organizar e realizar, correr atrás de objetos, fazer testes de figurino, enfim, tudo que a gente vai precisar para que o filme aconteça. E aí, depois que eu tenho a análise técnica, que eu entendi como é que é o filme, às vezes a análise técnica e o cronograma, eles também acontecem juntos, né? Eu tô pensando, às vezes eu até começo pelo cronograma, tipo, meu cronograma começou aqui, eu tenho, sei lá, uma semana para fazer essa análise técnica e passar para a equipe. Então a gente vai ter um cronograma de pré-produção que ele vai incluir as visitas de locação, os testes de elenco, os ensaios, os testes de figurino, os testes de maquiagem. Se o filme tem algum efeito especial que eu preciso testar antes, eu não posso deixar para testar depois, isso também vem na pré-produção. E as reuniões de equipe, né? Eu acho a reunião de equipe assim, muito importante, pelo menos que a gente faça as reuniões pontuais entre os departamentos, mas que a gente também faça as reuniões gerais, que a gente tenha um canal de diálogo com a nossa equipe, que a gente tenha acordos coletivos, né, que a gente... porque o set a gente passa muitas horas juntos, né, então é legal que a gente dialogue bem. E aí tem o plano de filmagem, que eu particularmente gosto muito de sentar e fazer um plano, assim, que é quando a gente faz a estratégia, tá bom? Eu sei que o roteiro fala isso, eu tenho tudo isso, né? Todos esses objetos, todo esse elenco, ou se for um documentário, no caso, como é que eu filmo? Como que eu vou fazer isso acontecer? Sendo que, enfim, a gente não filma um filme na ordem, né? Então, às vezes, você vai estar filmando a primeira e a última cena juntos, né? Às vezes... então, assim, às vezes o seu elenco não tem uma agenda que bate. E aí, assim, né? Às vezes uma pessoa da equipe vai precisar, não pode estar nesse dia. Enfim, tem todas as questões do plano de filmagem, que é um grande desafio. E aí, o roteiro técnico, o roteiro literário e a análise técnica, ele vem, né? Como eu falei, o roteiro literário é esse primeiro documento. E a partir dele a gente faz essa leitura detalhada. Gente, eu deixei bem repetitivo para a gente entender mesmo que é muito importante esse momento de análise, né? E aí esse documento, ele vai distribuir, como eu falei, né? A análise técnica vai distribuir esse trabalho entre os departamentos e essa organização do que a gente tem. Porque, assim, a pré-produção, ela é uma grande contagem regressiva, né? A gente começa a pré-produção, igual ontem, a gente estava fazendo reunião do filme da Joane. A gente já sabe que a gente vai gravar em maio. Então, assim, eu tenho até maio para garantir que a nossa equipe tenha os espelhos que a gente precisa e tenha todos os desafios que a gente precisa. Então, assim, eu já fui dormir ontem pensando que a gente tem que
ver. Porque ontem a gente discutiu o roteiro técnico e a gente está assim, cara, será que vai caber? Então, assim, né, é muito importante que a gente tenha essa noção de que a gente lida muito com o tempo e com o tempo reduzido. E ao longo desse processo de pré-produção, a análise técnica, aquela que você fez só lendo o roteiro, a gente vai fazer reunião com a direção, a gente vai fazer reunião com as equipes, e aí a gente vai acrescentar essas informações nessa análise técnica. Então, ele é um documento que a gente pode deixar ele sempre aberto. Vida de assistente de direção, a gente tem que gostar muito de planilha, cores e organização, assim, e se divertir com isso também. Porque a gente se organizando, a gente consegue distribuir a informação melhor para a equipe. Né? E aí tem outros documentos complementares que a gente elabora em equipe. E aí eu coloquei aqui elaborar em equipe porque não somos nós, enquanto assistente de direção, que vamos fazer. Mas são outras pessoas. Por exemplo, a gente pode ter um storyboard que vai ajudar ali, facilitar o diálogo da equipe. A gente pode fazer as pontas baixas, né? Tem aplicativo hoje, né, que geralmente é a direção de arte que faz. Você chega na locação e a gente já tem a planta e ali fica mais fácil conversar com a fotografia e com a arte para entender aonde vai ser cenário, aonde vai estar os equipamentos de luz. Então, assim, a gente pode melhor se preparar para esse set de filmagem. E aí tem o mapa de arte, o mapa de figurino. E aí a gente vai mostrando os exemplos. Tá, e aí eu vou mostrar um exemplo de análise técnica. Gente, eu deixei no PDF separado. Então é isso, para vocês também já entenderem como é que é a geração louca de documento que a gente vai criando ao longo do trabalho. Então, só para passar assim, um exemplo de análise técnica, essa aqui é uma análise técnica que ela é feita por cena. Né? Vou mostrar essa primeiro, ela é feita por cena. Ela não é uma análise técnica geral. Eu vou abrir ali o roteiro. Esse aqui eu peguei os filmes mais recentes, porque aí eu vou lembrar como é que foi, e aí a gente consegue conversar melhor. Então, a análise técnica, tá, eu vou pegar a análise técnica, essa é a primeira cena do filme. Eu vou destrinchar tudo que está escrito aqui, estava no meu roteiro literário. Eu fui colhendo, fui fazendo uma colheita dessas informações e botando nessa planilha. Né? Isso é cena por cena. Isso é legal, geralmente quando eu faço, como a gente tem 1000 cenas diferentes, eu uso como guia para ver se eu não estou deixando escapar nada. Né? E aí a gente coloca a questão de continuidade, se foi importante, enfim, nem sempre você preenche tudo. E assim, gente, isso aqui é o meu modelo. Vocês podem pegar um modelo desse e criar o de vocês. E eu nunca repito, cara, cada filme muda alguma coisa na planilha. É muito difícil que seja a mesma coisa. Mas antes, assim, uma análise técnica que é legal de fazer, essa aqui eu acho ela bem importante, que é uma análise técnica geral. Então, ali do que eu falei, eu fui lendo o roteiro, fui botando a cena, tipo sequência, locação, a luz, o elenco, informações da fotografia, por exemplo. Esse filme era um filme que a gente tinha uma câmera VHS também. Então, a gente tinha 2 câmeras, às vezes, em filmagem. Então, eu precisava saber quando era VHS, quando era a gente usou a Alexa, né, quando era a outra câmera, para que a gente pudesse se organizar. Um equipamento de luz, às vezes não era igual para o outro, às vezes eu poderia até analisar se era possível reduzir a equipe. Então a gente analisa tudo que está aqui, estava escrito no roteiro, e algumas coisas eu fui acrescentando ao passo que eu fui dialogando com a equipe. Né? Então a gente coloca a sequência, a locação, como que vai ser a luz da cena, quem é o elenco, a foto, informações de som, informações da arte, figurino e maquiagem, a caracterização do personagem, o resumo do roteiro. E aí, como o roteiro era muito grande, isso foi uma coisa que eu não colocava nos outros. Eu coloquei a página que eu achava essa cena no roteiro, porque depois eu já estava ficando um pouco confusa. Então, assim, é uma ferramenta que é o nosso guia. Às vezes, gente, poucas pessoas da equipe vão acessar esse documento. Mas quando esse exercício de fazer esse documento, ele faz com que a gente memorize o filme, que a gente internalize o filme. Então, vai chegar um momento em que você já foi fazendo tanto isso que você vai respondendo, de cabeça mesmo, as coisas vão ficando, né? Você vai compreendendo o filme. Aquilo assim, a gente vai tendo o filme na mão e aí a gente vai ficando bem mais seguro para trabalhar, para propor ideias. Então, assim, esse momento da organização, ele é muito importante.
Assim, tem também programas, né? Tem o Movie Magic, que eu até pensei em trazer um pouquinho dele, que ele otimiza esse trabalho, né? É um software, ele é pago, mas você vai jogando ali as informações do roteiro e ele já computa tudo para você. É ótimo. Mas eu achei legal trazer esse modo manual aqui para a gente entender o quão é importante que a gente estude o roteiro que a gente precisa fazer virar filme. Aí, essa análise técnica é uma análise técnica geral. Esse filme aqui, ele foi um longa. E ele tinha vários entraves, porque ele tinha muita cena noturna, ele tinha muita cena de dia, e ele ainda era um filme de época, que ia e voltava no tempo, e os personagens mudavam a caracterização. Tinha corte de cabelo, tinha corpo, né, que mudava, tinha ator que precisava emagrecer. Então, assim, ele foi um desafio imenso pensar todos esses elementos. Então, a análise técnica ela foi minha grande aliada, para eu entender o que eu tinha ali, o que eu poderia fazer de melhor. E aí, a gente vai detalhando essa análise técnica. Gente, isso aqui é a análise técnica do filme inteiro. E aí a gente vai detalhando essa análise. Por exemplo, lista de locações. O filme ele tinha muita locação. E a gente não tinha dinheiro primeiro para dar conta de tudo isso. E era um filme que se passava na década de 80, assim, então a gente... Nossa, a locação foi né? Tá bem pequenininho, assim, mas a ideia é mais que vocês entendam como organizar, né? Como distribuir essa informação. Então, por exemplo, eu fiz uma contagem para eu saber no final ali quantas locações afinal eu tinha para organizar, qual locação que era, o endereço da locação, quais sequências do filme eram gravadas nessa locação, né? Então a gente ali, eu fui detalhando, por exemplo, tinha uma cena que era na margem de um rio. Eu sabia que eu ia gravar quais cenas eu ia gravar nessa margem de um rio? A cena 1 e a cena 42. Então a gente vai tendo... Aí, ó, se você pega ali, tinha uma locação que era o sítio. Eu tinha mais de 10 cenas ali. Então, poxa, se eu já tô vendo aquele quadradinho ali cheio de número, cheio de cena, eu já sei que é uma locação que minimamente ela vai ser um pouco mais importante ali no processo de pré-produção. Então, esse exercício também de fazer essa planilha, eu vou olhar aqui igual vocês, e olhar para o filme, sabe? Esse é o trabalho do assistente de direção. A gente organiza o filme, a gente transforma o filme em informação e olha para ele. E olha com distanciamento e olha dentro, né? Esse movimento o tempo todo. Porque os outros departamentos, eles estão trabalhando em cima do que é deles. A fotografia está pensando na fotografia, o som está pensando nas questões de som, a arte está lá, né, produzindo objeto, produzindo cenário, o elenco está lá ensaiando o texto dele, o diretor ele está ensaiando, ele está ali junto com você pensando no filme como um todo, mas é você que sabe como cada pessoa está, né? É você que vai dizer uma para outra como é que o trabalho de cada uma anda. É você às vezes que vai chegar ali para a produção e vai passar uma demanda de, olha, a gente precisa de mais uma diária, olha, a gente precisa, né? Então assim, a gente é o nosso lugar. Esse distanciamento do filme, né? A gente está no filme para isso, para garantir que tudo seja filmado, para garantir que tudo seja produzido, né? Então esse é o nosso trabalho. E aí, por exemplo, como a gente precisa montar o plano, eu fiz a lista dos personagens também. Esse aqui é outra coisa importante. Esse filme ele tinha muito elenco. Tinha muita gente no elenco. E aí a gente, por exemplo, como eram muitas pessoas, e aí nesse filme a gente só tinha eu como primeira assistente e a Dayana Rocha como a segunda assistente, e a Ju, ela fez, né, uma terceira assistência ali, ficou só por conta da figuração, porque a gente tinha festas que tinham 80 pessoas na figuração. Enfim, então como eram muitas pessoas, e aí, por exemplo, só tinha eu e a Dayana de AD. Ela ficou com essa parte do elenco e eu fiquei com a equipe técnica. Né? Então, por exemplo, eu fui separando o personagem, quem era o ator ou atriz que estavam fazendo o personagem, quais as cenas que eles tinham, porque também aí a gente consegue entender quantos dias a gente vai precisar, né, estar com esse ator, com essa atriz, o total de sequências que ele aparece no filme, e depois disso, o total de diárias, né? Então, como a gente tinha que dar conta de fazer essa agenda e de consultar o elenco, né, de saber se havia disponibilidade, tinha pessoas de estados diferentes, a gente fez uma agenda, né, dias de filmagem, para que a
Dayana ali no trabalho de base dela, ela não precisasse ficar buscando toda hora as informações perdidas. A gente já tinha ali tabelado quais eram os dias propostos para cada ator ou atriz do filme. E aí, para fechar essa parte da análise técnica, e a gente também aqui colocou as questões de figuração, tá vendo? Tinha todo um elenco secundário, tinha só ligações em off, então, mas eu também tinha que saber que por mais que fosse uma coisa gravada em off, né, eu tinha que ter esse ator, eu tinha que garantir que esse ator fosse contratado, que essa atriz fosse contratada, então a gente anotou aqui também. E tinha figuração, que depois acabou virando um documento só para figuração, porque foi intenso. E aí outra coisa também, que pode ser uma soma, esse aqui eu fiz isso por causa desse filme, porque tinha muita demanda noturna, então eu tava assim, perdidinha para fazer o plano, porque tem as questões, né, tem diária que você precisa virar, tem diária que você não pode virar porque você tem que começar às 6 da manhã. Então, assim, isso foi uma coisa, ninguém nunca me falou para fazer isso, não. Eu cheguei à conclusão porque estava muito difícil, e aí eu separei dia e noite, né? Então, assim, é uma sugestão. A gente é muito livre, a gente cria a nossa forma de se organizar, né? O legal é você pegar um modelo de outras pessoas e ir adequando a sua forma de trabalho, né? E confiar nela também, confiar no que você sente que vai te ajudar a se organizar melhor, porque a gente precisa comunicar com as pessoas, né? A informação ela é muito importante. Você não pode esquecer de falar alguma coisa para a pessoa e, enfim, lembrar 3 dias antes de gravar. Acontece, mas não é o ideal. E aí, vamos lá no cronograma. Fiz a minha análise técnica, né? Às vezes eu estou fazendo o cronograma ali junto, e aí eu fiz o cronograma e a organização da equipe, né? Aí a assistência de direção é responsável por organizar todas as datas principais da pré-produção e manter a comunicação com toda a equipe técnica. Gente, eu vou falar muito comunicação. Comunicação vai estar o tempo todo na minha fala, vai estar o tempo todo escrito em slide, porque é muito importante que a gente mantenha a equipe informada. Por exemplo, uma forma legal de você garantir essa informação eu fiz análise técnica, eu fiz visita de locação, eu posso ali de 15 em 15 dias, dependendo do tempo que eu tenho de pré, ou eu posso, sei lá, toda semana, mandar um e-mail para a minha equipe geral, dizer como é que tá, olha gente, eu atualizei aqui a análise técnica, eu atualizei uma proposta de plano de filmagem. Então, assim, a gente tem que ir munindo a equipe das informações que a gente está colhendo, né? E aí, nesse cronograma, a gente vai prever, né? O cronograma é a principal ferramenta para o acompanhamento da evolução do trabalho de cada departamento. É a partir do cronograma que eu vou ali traçar minhas metas, traçar meus limites, ver também o que eu estou viajando e, tipo, não, é melhor resolver isso aqui de outra maneira, porque a gente não vai ter tempo. Ou, não, eu tenho tempo para fazer isso aqui, então bora, né? E aí você vai prever as visitas de locação, os ensaios com o elenco, os testes. E aí, quando eu falo teste, pode ser teste de tudo. Pode ser que você precise fazer teste de alguma questão de foto, que você acha que no set vai ser mais complicado. Pode ser que você precise fazer teste de maquiagem, né? Por exemplo, no Inabitáveis, que foi um curta, eu vou trazer alguns exemplos, ele era um curta que ele tinha dança. Gente, eu não entendo nada de dança. Então eu precisava ver como que essa dança funcionava. Eu precisava saber do coreógrafo e dos bailarinos quanto tempo eles precisavam. Vocês vão aquecer antes do set? Como que é isso? Então, assim, a gente precisa prever o que for possível, né? Entender as necessidades do filme. E aí a gente vai organizar a agenda do elenco também, no caso de filme de ficção, e organizar as entrevistas, né? Ou, enfim, as filmagens em caso de documentário. Né? O cronograma é isso, é a nossa organização do que precisamos fazer. E aí eu vou mostrar uns exemplos diferentes aqui de cronograma. Gente, eu tô passando rápido porque é muita coisa mesmo, assim. A gente fica... A gente tem esse lugar de... Enfim, de ter que dar conta de muita coisa mesmo, assim, né? A gente tem... Acho que nós somos, dentro da equipe, nós somos os responsáveis por estarmos sempre atentos. A gente tem que ficar atento o tempo inteiro. E aí eu vou mostrar aqui um exemplo. Por exemplo, esse aqui foi um cronograma bem simples, porque era um curta. A gente ia gravar, mas já era um cronograma de produção, não era uma proposta. Perdão, gente. Deixa eu abrir um cronograma real aqui de pré-produção.
Por exemplo, lá naquele filme que eu estava falando que tinha muito elenco, a gente fez um cronograma de ensaio, né? Porque eu estava atrás de locação, né? Então a gente organizou junto o cronograma de ensaio e isso já era o guia. A gente imprimiu e colou lá na base de produção e aí todo mundo já sabia quando ia ter, quem era o elenco, aonde ia ser. Então, assim, é um complemento do meu cronograma. Eu vi que meu cronograma não estava sendo suficiente. Então eu fiz um cronograma só para os meus ensaios. Então a gente pode fazer cronograma só de visita de locação. Se é um filme que exige muito teste, a gente pode fazer um cronograma só de testes. E a gente pode ter um cronograma geral, porque aí a gente também consegue compreender o filme como um todo, né? O processo de pré-produção como um todo. Por exemplo, este cronograma. Cada cor é um departamento. Foi a forma que eu organizei para a gente poder se organizar melhor, né? Entender qual departamento ele estava com mais demanda. Então eu fui colocando as cores para cada departamento, coloquei o calendário, ó, que começa em junho, e aí fui completando. Esses dias que estão em branco, gente, significa trabalho de base, tá? Aqui está marcado mais assim as atividades que envolviam a equipe, o coletivo. Então vocês podem ver que a coisa vai crescendo, né? Ao longo do que o filme vai sendo feito, a coisa vai ficando mais coloridinha, vai tendo mais coisas para fazer. Aqui já é agosto, olha como é que foi agosto. Que lindo. Né? Muita coisa para fazer. Então, se a gente não coloca no papel, aqui foi setembro, última semana antes das filmagens. Né? Então, e aí pensem comigo, assim. Vocês estão vendo esse monte de quadradinho aqui, tudo é uma atividade para fazer, tudo envolve transporte, tudo envolve pessoas, tudo envolve lugares. Como é que você faz isso com poucas pessoas? Se você não se organizar, né, se a gente não tiver noção realmente do que dá para fazer, nosso trabalho fica um pouco mais difícil. E aí, passando, vamos lá para o próximo, senão fica aqui, é muito cronograma. Beleza. E aí, fiz o cronograma. Preciso começar a pensar o meu plano de filmagem. O que é o plano de filmagem? O plano de filmagem é como o filme vai acontecer. É onde a gente vai distribuir qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira cena a ser gravada, quantos dias eu tenho para gravar, por exemplo. Geralmente num curta, a gente tem de 4, às vezes tem curta que são 4 dias, tem curta que são 5, 7, depende do curta, depende do recurso, depende da equipe, enfim. É isso, né? Até ali eu coloquei particularidades de cada filme. A gente não vai pegar um plano de filmagem e vai copiar para o outro. É sempre diferente. Que bom que é sempre diferente também. E aí tem as estratégias. É um documento de estratégia e planejamento. Por quê? Geralmente você já começa a elaborar ele bem antes, lá na pré, assim, né? Quando você entra no filme, quando você entende como é que o filme vai ser, você já começa a pensar como é que vai ser esse plano. E aí tem todos os fatores, tem a agenda da sua equipe, tem a agenda da locação, a disponibilidade da locação, tem a disponibilidade do elenco, e aí a gente vai fazer essa costura, a gente vai entender ali qual é o denominador comum para todo mundo, para que esse plano possa ser possível de realizar. Então é um documento que a gente também, claro que a gente tem que ter o prazo para finalizar ele, mas a gente vai fazer ele uma vez, vai apresentar, a gente vai fazer ele 2 vezes e vai apresentar. Às vezes a gente vai, sei lá, ter 6 versões do plano, né? E aí tem questões que são muito importantes, por exemplo, questões de dramaturgia e cronologia do roteiro. Não é muito legal que eu comece por uma cena que ela é super difícil para a minha atriz principal, por exemplo. Né? Às vezes não é legal que eu comece o filme com uma cena que para a fotografia vai demorar muito mais, ou que eu comece filmando numa locação que vai ser difícil ter uma base de produção. Então, assim, eu gosto de pensar o plano, por exemplo, eu gosto de pensar num curta, né? O primeiro dia é legal que sejam as cenas que sejam ali mais suaves, porque por mais que às vezes as pessoas da equipe já se conheçam, é o momento que a equipe ali está se afinando enquanto equipe, está entendendo aquele filme. Então é legal começar um pouco mais devagar. É claro que às vezes a gente não vai ter escolha, a gente vai ter que começar na doideira mesmo, e aí é se organizar para isso. Por exemplo, tem a questão de cronologia do roteiro, como eu dei exemplo, né?
no filme dos Primeiros Soldados, do Rodrigo, o filme ele tinha passado e presente, ele tinha essa mudança de caracterização. E aí, a gente, né, dois dos nossos atores têm que perder 5 quilos para chegar no final do filme. Como que é melhor eu fazer? É melhor eu começar com ele magro, dar uns 10 dias aí como era longo, a gente tinha 4 semanas de gravação, dar uns 10 dias aí pra gente poder ele engordar, ou ele emagrece no meio do processo. Poxa, mas ele vai emagrecer durante o processo, significa que durante as filmagens ele vai estar fazendo jejum, ele vai estar sem comer, né? Como que é isso? Então, assim, são esses detalhes, assim, sabe, que a gente precisa pensar. Ou, por exemplo, eu estou numa locação que ela começa linda no filme e ela termina destruída. Ou ela começa vazia e termina cheia, sabe? Então, assim, a gente tem que entender o que é melhor para nós. E aí que vem o diálogo com as equipes. Eu não vou decidir isso sozinho. O que eu sei de arte? Isso é básico. Eu vou lá na minha diretora de arte, no meu diretor de arte, e vou perguntar para ele, e aí? Como é que você acha que você vai trabalhar melhor? Eu vou lá na direção de fotografia e falar, e aí? Como é que você acha? Como é que é para você? Eu vou no som, vou fazer essa pergunta também, e aí? Como é que é para você? O que você acha? Então a gente está nesse papel do tempo todo de ouvir muito também. Né? A gente está vendo o filme como um todo, mas eu não sou diretora de fotografia. Né? Eu não sei, assim, eu preciso que a pessoa me diga. Eu tenho a noção básica que me possibilita trabalhar com isso. Mas eu não vou saber detalhe de lente, eu não vou saber, né, enfim. Né? Gente, assim, é muito bom você ir observando também como as pessoas trabalham. E aí você vai falando, entendi, esse nome aqui é isso aí, né? E você vai ficando mais esperto também, já vai arriscando falar o nome dos equipamentos, você vai perguntando, né? Então também o nosso trabalho é muito da observação, assim. E aí a gente também tem que lidar com as datas de locação e agenda da equipe de elenco, como eu falei, os prazos e limites de horário, né? E essas particularidades de cada filme. Então, por exemplo, a gente não pode ficar a vida toda dentro de um set de filmagem. A gente tem que saber que a gente tem hora para sair, hora para chegar e hora para sair. Só que, putz, eu tenho muito mais plano do que isso. E aí vai você ali jogar com a sua direção. Falar, olha, a gente tem coisa demais. Ou, olha, não, a gente tem um tempo a mais. Dá para fazer isso. Então, assim, o plano de filmagem, ele é essa estratégia de como o filme se torna possível. No curta, a gente consegue fazer de uma maneira mais fluida, assim. Por exemplo, eu vou gravar em Vitória, Vila Velha e Serra. Pô, eu não vou misturar cenas que se passam em municípios diferentes no mesmo dia. Né? Então, sei lá, a gente vai fazer os blocos. Né? Então, é importante. Tem uma locação que eu consigo ter uma diária inteira dentro dessa locação. Então, vai ser um dia para essa locação. Eu vou economizar com van, eu vou economizar com o cansaço da minha equipe. Então, assim, a gente tem que ter tudo isso em mente. E se chover? Caraca, eu vou fazer o plano real do filme, eu vou fazer o plano chuva. Né? Por exemplo, eu preciso saber do calendário da cidade, assim, né? Vai ter alguma rua que vai estar fechada? Vai ter, sei lá, tem alguma obra muito doida, igual tá na Avenida Vitória, agora, assim, sabe? Então, assim, a gente tem que também ter esse olhar no filme e esse olhar no mundo real, que é o olhar da produção. Então assim, dentre as equipes, a gente lida muito com os chefes, né, de departamento e muito com a produção também, porque o plano de filmagem é o material também que eu vou possibilitar que a equipe de produção trabalhe. Então, quando a produtora executiva vai dizer que não é possível, que tem que tirar uma diária. E aí você vai ter que ali, né, fazer todo aquele jogo para que você não deixe de fazer o que o filme precisa, mas que também não extrapole o orçamento, enfim. Tem todas essas questões. Então, é um material que a gente gera esse documento para que as pessoas possam trabalhar em cima disso. Então, é muito importante que a gente, né, sempre faça esses documentos com antecedência, que a gente sempre faça as reuniões. Por exemplo, às vezes a gente faz o plano e a reunião para apresentar o plano é com uma direção e com a produção. É possível? Então, massa, vamos apresentar para o restante da equipe. E aí, junto com a equipe, a gente vai ali consertando. Um exercício que é muito legal, às vezes, é pegar o plano e botar ele todo na parede. E aí você fica ali movendo as coisas para você entender melhor. Esqueci aqui. Deixa eu mostrar, antes de falar disso aqui, um plano de filmagem. Eu trouxe alguns exemplos de curta e de
de longa aqui. Eu não trouxe do curta, mas a gente consegue entender. Eu trouxe 2 modelos diferentes, por exemplo. Esse aqui era um plano de filmagem que ele tinha, o roteiro tinha 3 momentos diferentes, né? Que eram 3 mudanças de atmosfera, de linguagem no meio do filme. Aí as cores, coloquei não. Então, o azul é para um momento do roteiro, o verde é para outra cena do roteiro e o rosa é para outra cena do roteiro. E aí tem ali, né, o calendário com os dias. E aí eu fui colocando cada cena que a gente ia fazer. Ó, pra você, isso aqui foi um longa também. Foi um longa que a gente gravou no início do ano passado. Foi um longa, assim, com uma equipe super reduzida. Era só eu de assistente de direção. Foi uma equipe, assim, bem pequenininha. Então foi muito, muito desafiador. Então a gente fez, por exemplo... A gente gravou, só para vocês terem um pouco mais de noção, assim, a gente começou com a sequência 15, depois a gente gravou a sequência 36, depois a gente gravou a sequência 12, né? Então, assim, vocês verem que o filme está completamente fora da ordem, né? E aí a gente precisa passar isso pro elenco, a gente precisa, né, se planejar para isso. Então, essa é uma forma de fazer o plano de filmagem. Aí, aqui embaixo eu coloquei a legenda, né, o que significavam essas cores. E o que a cena, dentro desses quadradinhos aqui está escrito a cena e o elenco, quem vai estar no dia. De elenco e aonde enfim, a luz e tudo mais. Isso aqui é a base para um outro documento mais detalhado, que a gente vai falar dele logo mais, que é a ordem do dia. Que aí a gente entra em cada filme mesmo. E aí, para encerrar essa parte da pré, eu coloquei aqui o Movie Magic para vocês anotarem, para quem tiver interesse de pesquisar, que é um programa que ele é muito importante, ele ajuda muito assim, no trabalho da assistente de direção. Eu ainda estou me desafiando ali nele, só tem tutorial em inglês, socorro, mas... a gente estou aprendendo assim, a mexer com mais propriedade, assim. Quem sabe um dia a gente pode fazer um encontro só para falar do Movie Magic também, para a gente poder expandir aí esse conhecimento para geral. Mas ele é um programa que ele é bem legal, porque ele te tira um pouco das tabelas manuais, assim, ele te poupa um pouco mais de tempo. E aí parece bobeira colocar aqui Excel, Word, PowerPoint, Keynote, mas eles são maravilhosos e a gente usa muito. Então, beleza, fechamos a nossa pré, né? Fizemos nossa análise técnica, fizemos nosso cronograma. A partir do cronograma pensamos, fizemos todas as visitas, ensaiamos pra caramba, fizemos os testes. Beleza, fiz meu plano de filmagem e aí vamos começar a filmar, né? E o que o assistente de direção faz no set de filmagem? A gente é responsável por fazer a ordem do dia, que é a organização de todas as diárias de filmagem. Todas. Para ser mais específico, dos minutos também. Do que acontece em cada momento de filmagem. E aí, a gente faz esse documento que a gente entrega sempre com antecedência, quando é possível, para toda a equipe. E aí a gente vai entregar esse documento para todos os chefes de equipe, para todos os assistentes, para todo mundo que está no set. É um roteiro do dia, uma ordem mesmo do dia, e a gente garante que tudo que esteja ali naquela ordem do dia seja executada. Então a gente dá conta da dinâmica e do ritmo das filmagens, né? Então a gente coordena a equipe e acompanha os departamentos, e a gente tem uma relação direta com o elenco e com a figuração. Então, por exemplo, eu fiz minha ordem do dia, eu vou mostrar o exemplo para vocês. Eu sei que eu tenho 1 hora para montar a luz da primeira cena, e aí enquanto a fotografia vai estar montando a luz, os atores vão estar ali no camarim. E aí eu estou exemplificando a ficção, gente, mas isso pode ser para um comercial, isso pode ser para um videoclipe, né? Eu estou usando aqui a ficção de cinema, mas a gente usa isso também
para os outros formatos, né? Só que, claro que os documentos, às vezes, vão ser mais complexos ou mais simples. Né? No documentário é um pouquinho diferente, mas é muito um acordo do diretor com o filme, mas a gente vai passar por esse mesmo processo também. A gente também vai fazer uma ordem do dia, mas às vezes a ordem do dia vai ser, não, primeiro eu vou filmar em Vitória, depois eu vou filmar na Serra. Aí o documentário ele é um pouquinho mais ali o acordo entre a direção, porque vem muito da estratégia de abordagem que você quer ter no seu documentário. Então, por isso que eu estou focando aqui no filme de ficção, que a gente consegue levar isso, se for um VT de publicidade, a gente consegue levar isso caso seja um videoclipe, né, ou uma série, enfim. A gente consegue ir trabalhando a partir dessas informações. Então, por exemplo, eu fiz a ordem do dia, e aí eu tenho aquele documento, eu sei que eu tenho aquelas 12 horas lá de trabalho, todo mundo vai pegar sua van, chegar, todo mundo desceu da van, beleza. Desceu com o equipamento, eu tenho 1 hora para montar minha luz. Eu já estou pensando no plano que eu estou arrumando para filmar, eu já sei qual é o próximo, todo mundo sabe também, mas esse controle é meu. Né? Eu sou responsável por lembrar disso. Então, assim, né, tá todo mundo trabalhando para isso, mas eu sou aquela pessoa que fala assim, ei, galera, então, vamos lá. Né? E aí, assim, 1 hora para montar a luz, eu tô ali vendo o trabalho da fotografia. Se eu tiver um segundo AD, ela vai estar lá com o elenco, passando texto, se for preciso, vai estar acompanhando, vai estar levando a direção para aprovar. Né? Às vezes é a própria direção que para um pouquinho para fazer uma preparação. Eu vou estar ali com a galera do som para saber como é que tá, se está tudo certo, o pessoal da arte. Então, assim, tudo acontece junto ao mesmo tempo. E aí a gente vai ali se comunicando e organizando essa equipe, porque a gente já fez reunião, né? Todo mundo já vai sabendo o que é que tem que fazer. Mas coisas acontecem, então pode ser que atrase alguma coisa, pode ser que a gente chegue na locação e a gente não consiga entrar na hora, então já entra com 30 minutos de atraso. Então, assim, a gente vai lidando com o acaso o tempo inteiro, né? E aí a gente precisa ter também esse jogo no contato humano mesmo, sabe? Por exemplo, minha ordem do dia está atrasada, eu preciso puxar a equipe, eu preciso ali falar, ó, galera, não temos mais esse tempo. Né? E às vezes esse não temos mais esse tempo vai ser mais firme, às vezes vai ser mais de boa. Né? Então a gente também tem que ter muito, muito respeito pelas pessoas também, sabe? Eu acho que todo mundo está ali pelo mesmo objetivo, a gente pode seguir de formas harmônicas, assim, mas é um desafio. Né? E aí a ordem do dia, né, é o documento principal para todas as diárias de filmagem e é o guia para toda a equipe. Né? Então, a gente vai fazer o plano de filmagem, depois que a gente fechou, não, o nosso plano é esse, a gente começa a elaborar as ordens do dia. E aí esse documento ele vai organizar a logística dos dias de filmagem. Então, ele vai ter todas as informações. Ele vai ter informação de todos os departamentos. É um documento cheio de coisas, assim, para você ler ele, de cara você não consegue ler, sabe? Você tem que ir vendo detalhadamente. E aí a ordem do dia determina com detalhes todas as cenas e planos filmados no dia, com horário, início e fim do set, logística e deslocamento da equipe, os equipamentos, os objetos de arte, as informações do figurino, da maquiagem, o elenco e figuração de cena e o que mais você achar que precisa de ter informação para a sua diária de filmagem. Vamos primeiro mostrar a ordem do dia? Vamos lá. Gente, vocês perceberam quantas pastas eu abri e fechei, né? É isso aí, a gente tem que ter essas coisas na mão, assim. Ó, essa aqui é a ordem do dia do Inabitáveis. Né? Vou pegar aqui, por exemplo, esse dia, o nosso primeiro dia de gravação aqui. Era um dia que a gente precisava gravar várias cenas estáticas. O filme tem várias estátuas espalhadas pela cidade. Aí a gente combinou que a gente faria isso pela manhã. E à tarde a gente tinha toda a filmagem com o elenco. Então, o que a gente fez? Né? Aí ali você vê, né? A ordem do dia 1. Aí tinha 3 locações diferentes, então eu já coloquei ali em cima. De cara, a pessoa vai pegar a ordem do dia, ela já vai saber, então eu vou para a Praça Pio XII, eu vou para a Casa da Memória, na Prainha, e eu vou para
eu vou para a praia, para a reserva de Jacarenema. A gente vai fazer tudo isso num dia. E depois aí a gente coloca ali a previsão do tempo, o horário de nascer e pôr do sol, porque às vezes a gente tem cena para pegar ali no final do dia, é legal a gente ter essa noção. E todos os horários, por exemplo, das atividades coletivas, o horário do café da manhã, o deslocamento, por exemplo, a gente ia para a locação 1, eu já estava prevendo ali o meu horário de deslocamento para a locação 2. Então, eu sabia que eu tinha um tempo contado para aquela locação. E que 8h50 eu tinha que estar com a equipe na van e indo para outra locação. E aí, enquanto a gente estava trabalhando, enquanto a gente estava filmando, tinha outra equipe, né, a segunda assistente de direção estava com a outra equipe que tinha elenco, que estava em uma outra base de produção, já se maquiando para a gente almoçar e ir para outra locação. Então, assim, tudo isso estava nesse documento. Então, todo mundo sabia o que ia acontecer desde sempre. Né? E aí, é claro, gente, as coisas mudam, as coisas acontecem, tem improviso, às vezes chove, às vezes, né, por exemplo, esse dia que a gente tinha que entrar muito nos lugares, ou tinha gente, a gente tinha que pedir licença para as pessoas, enfim, tem todas essas questões que a gente tem, né, aí tem ali, né, rodando, né, o horário que a gente está rodando. Então, eu tinha que ser o mais fiel possível, é claro que, tipo, eu não começava às 7h20 o primeiro e rodava 7h30 o segundo em ponto. Pode ser que eu rodei 7h50, mas eu sei que eu perdi um tempo de uma outra coisa. E aí, como é que eu vou me organizar? Pensa rápido. Né? Pensa com a sua equipe, escuta as pessoas da sua equipe. Então, é esse diálogo constante de mediação e de acordos mesmo. Né? E, assim, eu estou falando um pouco da figura da diretora, do diretor aqui, porque a gente vai estar o tempo todo em diálogo com ele, né? Nós somos uma ponte, né, para a equipe, assim. Essa é uma ordem do dia que ela, enfim, era um filme que ele estava relativamente, a gente teve uma pré muito extensa, mas, por exemplo, a gente tinha aqui, ó, no final de tudo que a gente gravava, a gente tinha os horários de transporte de todo mundo, a gente tinha produção, informações importantes de produção. Então, é um documento, tá vendo? Cada dia tinha a sua ordem do dia. Né? Então, por exemplo, a gente vai anotando aqui tudo que é muito importante. Né? Com horário de ensaio, se for necessário ter o ensaio, com o horário que a gente precisa rodar. Tem tudo isso. O tempo está curto, vocês conseguiram entender mais ou menos como é que é uma ordem do dia? Eu preciso abrir outro exemplo? Deu para entender. E aí, assim, volto a dizer, esse modelo é um modelo que eu fiz baseado no trabalho de outras pessoas que me passaram, mas que eu também fui mudando. Então, por exemplo, tem filme que a ordem do dia é mais simples, tem filme que a ordem do dia é mais detalhada. Depende, assim, a gente tem que ter muita flexibilidade, sabe? Tipo, não, pro último filme que eu fiz, era isso que funcionava, mas, poxa, não tem aqui essa coluna que fala da caracterização. Ah, não, eu vou mostrar outra, que isso aqui é importante, lembrei. Por exemplo, pegando um filme mais complexo, que a gente tem que dar conta de muitas coisas, por exemplo, no filme do Rodrigo, que era um filme de época, a gente tinha caracterização, né, que era maquiagem e figurino. As pessoas iam mudando ao longo do filme. E tinha muitos figurinos. Então, por exemplo, a maquiadora tinha uma maquiadora só de efeitos especiais. Tinha uma maquiadora que ela fazia efeitos especiais porque tinha modificações no corpo das pessoas. Então, eu sabia que o personagem, quando ele estava na caracterização A, eu tinha foto do que era a caracterização A. Eu tinha foto do que era B. E a mesma coisa o figurino. Eu sabia qual que era o figurino 1, o figurino 2, porque eu tinha um mapa feito pela equipe de figurino e eu tinha um mapa feito pela equipe de maquiagem. Então, tá vendo? Eu coloquei assim, elenco, caracterização, tinha o nome do personagem. Por exemplo, ali, Suzano, B2, Muriel, A2. Eu já sabia... Às vezes, eu não sabia que figurino era esse, mas o figurinista e a maquiadora, eles já olhavam e eles já sabiam. Né? Claro que eles também têm o mapa dele, mas o quanto mais a gente fazer a informação ser comum, ser horizontal entre a equipe, melhor. Porque a gente se previne de erro de continuidade, a gente se previne de um monte de coisa, assim, né? O cinema ele é muito coletivo, gente. Então, a gente, enquanto assistente de direção, a gente não pode segurar a informação. Porque, em algum momento, isso pode gerar alguma questão que não é legal para o filme.
Era mais isso assim que eu queria mostrar, o quanto a gente pode acrescentar ao nosso documento as informações que, para o filme que estamos no momento, é importante, mas é fundamental que tudo que for completamente relevante para a filmagem esteja neste documento que é a ordem do dia. Por exemplo, aqui a gente já não trabalhou com horário de van, a gente trabalhou com as chamadas da equipe. Então, por exemplo, eu tinha os tempos de montagem de cada cena, mas eu também tinha, por exemplo, o horário que cada pessoa do meu elenco ia sair do hotel ou ia sair de casa, né? E eu tinha o horário também que os chefes de equipe sairiam, e também tinha o dia seguinte, né? Então, a gente separa uma linhazinha ali no final para dizer o dia seguinte, porque a gente esquece mesmo, às vezes a gente está na correria, não tem como pegar o celular e abrir, então a gente bota um resuminho assim, essa é a ordem do dia, e a última linha tem lá, dia seguinte, que a gente já sabe onde a gente vai estar. Porque, por exemplo, meu dia seguinte é na praia e está chovendo. Enfim, né, o fotógrafo vai olhar e falar, olha, e aí, se amanhã chover, a gente já começa, não, vamos mudar a ordem do dia? Então, também tem muito esse trabalho do pós, assim, né? Então, a gente costuma ir para casa com algumas coisas para resolver ainda, ou enquanto a equipe desproduz, a gente está batendo o dia seguinte. Tudo depende muito da estrutura que a produção do filme também nos dá para trabalhar e de como a gente negocia isso também. E aí, beleza, fizemos a ordem do dia, começamos a filmar. E aí, como que é essa dinâmica do set e a relação com a equipe? Eu acho que essa é a grande questão assim, da assistência de direção, sabe? Acho que vocês conseguiram sentir, né, que é um departamento que a gente precisa saber de tudo, sempre. Né? E isso deixa a nossa cabeça cheia de informação, às vezes a gente pode ficar, enfim, sobrecarregado e precisar dividir mais essa função. Às vezes a gente sabe que a gente tem muita coisa para filmar, você enxugou o que foi possível, mas ainda assim está correria. Como que você vai lidar com isso? Como que você vai trazer um clima que seja massa para todo mundo? Né? Porque a gente também está muito nesse lugar, assim, de dar esse tom, né? de construir essas relações de trabalho com as pessoas. Então, eu achei importante começar falando sobre a dinâmica do set e a relação com a equipe, falando dessa ética e desse comportamento da assistência de direção, que é muito individual. Né? Eu acho que cada um tem sua forma de trabalhar, mas que, para quem deseja exercer essa função, que tenha em mente de que nós vamos lidar com pessoas o tempo todo. E a gente vai ser uma pessoa com os nossos sentimentos, com os nossos prazos, com as nossas limitações, lidando com outras pessoas, com os sentimentos delas, com as limitações delas e com as vivências delas. Então, como que é isso? E aí a gente vai passar 12, 13, 14 horas juntos? E aí, né? Então, assim, a gente precisa pensar, enquanto assistente de direção, eu não sei se todo assistente de direção pensa nisso, assim, como é que é essa relação. Eu até tenho vontade de ter mais essa troca com outros assistentes, mas eu acho que é, assim, um ponto muito maneiro do nosso trabalho, sabe? E aí você coordena essa equipe, né, e dá esse ritmo de trabalho. Você faz essa mediação entre a direção, a produção e a equipe geral, então, por exemplo, o diretor, a diretora, às vezes ela não vai dar muita conta de tirar dúvida. Então, você vai estar ali vendo o ritmo do trabalho de todo mundo, olhando na sua ordem do dia se está tudo na hora, mas você também vai estar respondendo dúvida das pessoas, sabe? Você vai estar lembrando as pessoas, nossa, meu ator está com uma camisa branca que eu estou vendo o fio da lapela, não, volta lá, vamos consertar isso. Ou, enfim, a maquiagem não está imprimindo legal, tem um tempo para consertar? Tem, corre. Né? Então, assim, a gente lida com todas essas questões. E aí, parando para pensar assim, por exemplo... e aí tem as coisas, né, do momento, que é quando eu falo que cinema é só fazendo mesmo. Que é, por exemplo, tem uma cena que emociona todo mundo. Né? Tem uma cena que vai mexer ali com todo mundo e que você vai precisar, sei lá, de pelo menos 2 segundos para voltar. Ou tem uma cena que, cara, ela era uma cena que você estava idealizando ela linda e não funcionou. Acontece. Né?
Então, a gente vai estar ali produzindo junto, coletivamente, o tempo inteiro. E aí, por exemplo, a direção no início do dia percebeu que ela vai mudar a dinâmica de um plano ou de uma cena específica que está na ordem do dia. A gente vai fazer esse repasse, e se não der para discutir com todo mundo, com todos os chefes de equipe, eu vou precisar ir de chefe em chefe de equipe para ir falando, olha, fulano, a gente mudou isso, beleza? Vai ser assim, como que é isso para você? E, enquanto isso, o set está acontecendo. Enquanto isso, o relógio está girando. Então, assim, a gente lida muito com o tempo. Então, a gente também precisa se preparar para isso mesmo, sabe? Lidar com isso de uma forma tranquila. Por mais que na hora parece que não está nada tranquilo, que você só quer ir embora, às vezes, assim, ou só quer resolver. Enfim, faz parte do trabalho e que a gente se divirta com isso também. E aí a gente tem também essa questão da observação e da compreensão das necessidades do filme e da equipe. Então, como a gente está muito nesse lugar de ver o filme como um todo, eu gosto muito de dar esse exemplo, né? Eu entro dentro do filme, olho para todo mundo, para todos os departamentos, para tudo que o filme precisa, e eu saio. E olho o filme como se eu estivesse aqui, em cima dele, sabe? Tem um distanciamento dele. E aí, a partir disso, eu vou entender o que o filme já tem, o que está de boa, o que eu posso ficar tranquila e o que eu preciso me preocupar de fato. E aí é nisso que a gente vai investir um pouco mais. E aí, gente, é aquilo que eu falei lá no início da palestra. A gente não está lidando com cinema que vai te dar o recurso, todo o recurso que você precisa. Você não vai ter a equipe que você precisa. Então, eu estou falando disso tudo aqui em situações de que a gente tem que fazer muito com muito pouco. Né? Essa é a nossa realidade. Né? Eu ainda não participei de um filme que tivesse tudo tranquilo, que a gente tivesse tudo que a gente queria. Isso ainda não é uma realidade onde eu tenho trabalhado assim. Então a gente também, e aí vem a importância da vem a importância do diálogo para a gente lidar com essas questões. Então vamos lá. Deixei aqui, sempre esqueço esse negócio. E aí também, né, além da equipe técnica, a gente tem essa lida com o elenco e com a figuração. Então, por exemplo, se a gente tem aquelas divisões lá dos assistentes de direção, a gente consegue distribuir melhor. Então, por exemplo, o primeiro AD vai estar lá com a equipe técnica e o segundo AD vai estar ali mais com o elenco. Né? Ou não, às vezes, se não tiver, você tem que estar ali nesses dois lugares, né? De se dividir nesses dois lugares. Então, o que a gente faz com o elenco? O que o assistente de direção faz com o elenco? Ele faz o repasse da ordem do dia, né? É muito importante que você chegue e fale, olha, o dia está organizado. Você já mandou a agenda para ele, para ela, assim. Ele já sabe como é que vai ser, mas ali no dia é muito importante que você chegue e explique. Olha, nosso dia vai ser assim, a gente vai começar essa cena, lembra? Lembra de tal coisa do ensaio? E aí, assim, né, a direção também vai te dar essas coordenadas. Às vezes, a própria direção vai preferir fazer isso, às vezes é você. Né? Então, mas como é muita coisa para fazer, é muito importante também que a assistência de direção tenha esse contato com o elenco e com a figuração. Então, a gente faz esse repasse da ordem do dia. Se tem algum texto que a gente precisa passar, né? Às vezes tem filmes que tem muitos diálogos, né? E tipo, às vezes o filme tem criança, sabe? E a criança tem muitas falas, Joane, né? Gente, eu estou no pré do filme da Joane, aí a gente está muito empolgada. Eu estou dando ela como exemplo aqui. Então, né, no nosso filme a gente vai ter muito isso, né? A gente vai ter uma protagonista que é uma menina, né? A personagem principal tem 10 anos e ela fala pra caramba. Então eu já sei que eu vou ter essa tensão com essa atriz, né? Eu vou precisar entender como é que ela está no camarim, eu vou precisar lidar com ela de uma forma, né, um pouco mais atenciosa. Então é isso, assim, cada filme trabalha na gente alguma coisa. E aí é essa somatória de experiências que a gente leva para outro filme. E aí só caminha. Né? Então, a gente também faz as marcações de cena. Porque como tem muita, né, pensando na ficção, como tem muita luz, como tem muito tudo. Ó, vou dar um exemplo aqui. A Tati está me registrando. Antes de vocês chegarem, tem uma fitinha rosa aqui. Porque eu sei que aqui eu estou no escuro. Né? Então, opa, a gente já fez a marcação. Estou na luz. Então, a gente vai fazer isso em todas as cenas, né, junto com o elenco e com a figuração também. Né? E aí a figuração, geralmente, dependendo da demanda do filme, é até a gente mesmo, enquanto assistente de direção, que dirige a figuração.
né? A gente teve uma experiência, né, de fazer uma festa com várias pessoas e era muito interessante, assim. Nunca pedi tanto silêncio na minha vida, foi ótimo. Mas é um desafio, sabe? É um desafio, é muita coisa assim, mas é massa. Então, tem essas questões, a gente cuida também dessa... E a gente também fica muito ali ligado no assiste. Então, por exemplo, eu tenho muita figuração, eu tenho meu elenco ali posicionado, né? Eu vou lá, eu vou ver no assiste, não. Eu preciso, né? O assiste a gente liga, né? Tem o cabo, fica ali a cena, o que está impresso na tela, a gente consegue ver no monitor. Eu consigo ver ali, não, então eu vou reposicionar as pessoas. Então, a gente tem esse trabalho de dirigir essa figuração e marcar a cena com eles também. Então, é um momento... os minutos finais antes do ação, né? E aí, durante as filmagens, a gente vai estar coordenando a equipe, a gente vai estar cuidando do horário, a gente vai estar lidando com o elenco e com tudo que pode acontecer durante as gravações. E a gente vai fazer também um boletim de filmagem. A gente vai ter o controle de tudo que foi filmado. Então, é a organização e documentação do material filmado, né? Então, a gente tem que ter certeza de que a gente filmou tudo. A gente não pode chegar no final da gravação e falar, putz, faltou a cena 5. Né? A gente, né, isso, claro que você vai conferir lá no plano, se você não esqueceu nada, mas, enfim, é sempre bom lembrar que é a gente que vai ficar de olho nisso. Né? Claro que seus colegas de trabalho vão sempre te ajudar, a gente também não é essa solidão toda de ter que dar conta do filme todo, mas é bom que você seja a pessoa que esteja à frente desse controle aí de que tudo foi filmado. E, mudou, né? Pode ter mudado coisas, né? A cena 5 ela pode ter caído no meio das gravações. Porque a gente chegou juntos à conclusão de que a gente está ali quebrando a cabeça e é melhor seguir sem ela. Eu vou escrever. Cena 5 caiu, porque depois a gente também... tem que lembrar, né, das nossas escolhas ali no set. Então, a gente tem que ter esse controle de tudo que foi filmado e de tudo que não foi filmado. E é bom que você detalhe ali por quê. Né? E aí é um acordo muito assim, entre assistência de direção e montagem. Né? Às vezes, sei lá, às vezes eu faço boletim e é mais um controle ali para o set. Às vezes, isso, né, a pessoa que vai montar tem outra dinâmica. Mas, por exemplo, quando é um longa, ou, enfim, até no curta também isso acontece. Putz, você tem o boletim de ontem? Eu quero ver o take que eu gostei mais. Eu quero rever aquela cena porque tem continuidade com essa. Aí você vai lá no seu boletim. Não, o take bom foi o take 5. Olha lá, o número do arquivo é tal. Né? O pessoal da câmera, né, a equipe de fotografia também tem um boletim, o som também tem seu boletim, mas quando você também tem o seu, são 3 pontos de vista diferentes, assim, então a gente caminha mais para o acerto. Assim. E aí a gente tem que ter noção básica de pós-produção por isso, porque eu também preciso entender o que vai acontecer com esse material depois que terminar as filmagens. Então, assim, eu não preciso entender tudo de pós-produção, mas eu tenho que minimamente entender o que vai acontecer com esse filme depois que ele virar um HD com um monte de arquivo. Né? Então, é bom que a gente tenha essa noção assim, do que fazer. Gente, o tempo já caminhou bastante, então... vou mostrar um exemplo de boletim de filmagem. E aí, gente, o último exemplo aqui, a última tabela que vocês vão ver no dia de hoje, é esse boletim. Esse boletim aqui, eu montei esse filme também, então eu caprichei nesse boletim. Eu fui anotando, né, depois das filmagens eu ia ali organizando. Nesse documento não tem, mas como eu também fiz a montagem, eu fui anotando algumas coisas assim que foi ajudando, coisas que eu conversava com a direção do filme. Mas, por exemplo, logo ali no primeiro take está sem claquete, né? Aí eu já coloquei, não tem claquete, ou o arquivo, né? Isso aqui são arquivos de foto, né? E aí tem o cartão também, tem toda a questão do cartão, que a gente vai trocando esse cartão, que antigamente era o rolo, né? Hoje são cartões, então a gente tem que ter noção. Às vezes, chega no final do filme, a gente está no cartão 40, 30, sei lá, depende do filme. Então, a gente também, sei lá, como que eu vou lembrar do que foi gravado no cartão 5 se eu não tiver anotado?
né? Então, é esse controle que, para a questão da assistência de direção, é muito um combinado do que funciona para essa equipe envolvida na pós-produção do filme, na montagem do filme. E aí é onde se encerra, assim, né, dentro desse ciclo de filmagem, o trabalho da assistência de direção. E aí, gente, caminhando aí para o nosso final da fala, eu fiquei pensando como que eu ia terminar essa fala, que eu estava técnica demais, que eu ia deixar vocês um pouco com sono. E aí vem assim, né, da importância do remonta, assim. Então eu fiz aí usei desse nome para pensar para remontar assistência de direção. Porque a assistência de direção, e aí eu vou falar muito no meu lugar, né? Enfim, é um cargo que tem uma liderança, né? A gente lidera um trabalho coletivo. Isso não significa que a gente que a gente é chefe, né? Mas significa que a gente, por estar nesse lugar de organização e de condução da comunicação coletiva, a gente acaba, de fato, liderando mesmo essa equipe. E aí cabe a nós valorizar esse trabalho de cada membro da equipe, né? Como que eu vou valorizar esse trabalho? E aí eu coloquei isso como remontar, gente, porque às vezes eu acho que a gente deixa passar um pouco assim essas coisas de relações entre nós, né? E aí quando a gente fala de remontar o audiovisual, eu acho que a gente tem que remontar também nossas relações de trabalho, né? Então eu não posso falar sobre não posso ter um filme que aborda questões sobre, enfim, né, sobre, por exemplo, Inabitáveis, que foi um filme que a gente, de fato, pôde conversar muito sobre isso. A gente falou sobre o passado escravocrata do Espírito Santo com uma companhia de teatro negro, e aí tinha pessoas brancas, tinham pessoas negras na equipe. Eu não posso propor isso na tela e agir diferente atrás da câmera. Então, assim, quais relações de trabalho a gente quer construir? Então, o que a gente está levando para a tela tem que estar por trás da tela também, né? Então, às vezes as pessoas acham que, sei lá, né, a gente não precisa falar sobre isso, mas eu sinto essa necessidade, sabe? Eu acho que a gente tem muito que repensar esses papéis de liderança. Cinema não é uma profissão que você só brilha, pelo contrário, a gente brilha de suor, poeira na cara, e é esse o divertido da coisa, assim. Então, e gente, assim, eu tô falando de um lugar também de quem está aprendendo, viu? Já cometi várias, assim, acho que não tô isenta, né, de ter esses erros, às vezes de, né, errar na forma de chegar numa pessoa e falar, ou numa condução, ou às vezes de não ouvir um colega, mas esse é um exercício que é muito diário, assim. Então eu acho que para sermos bons assistentes de direção, nós precisamos executar essa escutativa, assim, né? A gente precisa ter essa noção de que cinema não se faz sozinho, né? E que eu não domino fotografia, eu não domino elétrica, né? Tem pessoas que estão ali pegando peso para caramba, tem pessoas que estão ali num corre para caramba. E aí, como eu reconheço o corre de todo mundo e também faço com que as pessoas reconheçam o meu corre, né? Então, como a gente está muito nessa lida com toda a equipe, eu senti de colocar muito isso assim, porque o filme ele não está acima de tudo e todos, né? Porque às vezes tem muito isso, não, é para o filme, é o filme. Poxa, mas, né, e quem está fazendo o filme? Então, eu trouxe um pouco, gostaria, né, nessa proposta aí de remontar a assistência de direção, deixar essa reflexão, essa provocação, essa contribuição, assim, para que a gente pense também quais equipes a gente está construindo. Poxa, eu estou dando espaço, eu estou dando chance para uma pessoa fazer um filme pela primeira vez, né? Eu estou ali chamando alguém que nunca esteve num set. Eu estou possibilitando que pessoas façam filmes pela primeira vez. Eu estou possibilitando que as pessoas tenham essa mesma trajetória que eu tive, de poder entrar num filme pela primeira vez e, a partir disso, pegar um monte de filme, continuar trabalhando. Então, quanto também a gente inclui,
né? O quanto também a gente pode estar nesse lugar de passar conhecimento, né? De nos vermos mesmo como uma rede, né? Cada um tem tanta gente com tanta ideia, que é muita equipe de filme, falta mesmo, sabe? Falta mesmo, assim. Então, o quanto também a gente tem essa valorização das diferenças, da diversidade da equipe, sabe? Porque, às vezes, é claro, a gente precisa contratar pessoas que garantam ali que, tecnicamente, o filme aconteça. Mas a gente também precisa pensar em quem pode, em quem está fazendo, né? Em quem está fazendo cinema agora, e quem gostaria de fazer e não está fazendo. Né? Isso com ou sem recurso. Né? Eu não vou falar, porque, às vezes, a gente não consegue nem ter acesso a esse recurso. Né? E, quando tem, assim, a gente vai repetir sempre, né? Então, assim, são discussões que dariam uma mesa, talvez uma palestra só sobre isso, mas eu senti muito de tocar nesse assunto, porque eu acho que, quando a gente fala de redistribuir papéis, quando a gente fala de remontar, eu acho que é o momento da gente também se olhar e pensar, opa, o que está maneiro e o que não está tão legal assim. Né, para a gente poder pensar melhor. E aí isso envolve muitos acordos coletivos também. E uma questão muito importante da assistência de direção é a observação e a proatividade, assim. Porque, como a gente está ligado ali o tempo todo, é muito difícil, assim, que a gente vai estar de boa batendo papo, assim, né? Acho que ninguém fica. Mas, geralmente, a gente consegue ter um intervalinho ali, tomar um café, conversar. Geralmente, a assistência de direção, ele está, poxa, pensando no que está montando agora e já prevendo o próximo, e o próximo, e o próximo, e o dia seguinte. Então, a gente tem também esses momentos de silenciar mesmo, de observar a equipe. E esse momento de observação, ele é muito rico, porque é quando eu estou vendo os meus colegas trabalhando e é quando eu estou aprendendo com eles, assim. E é quando eu estou observando se tem alguma coisa que eu posso agilizar, né? Quando eu estou observando o que eu posso fazer ali de melhor naquele momento, assim. Então, eu acho que nós precisamos muito ser boas observadoras, bons observadores aí para a gente aprender cada vez mais, né? Porque gente, assim, o primeiro filme como assistente de direção é para entender como que a coisa funciona. No segundo, você já fala, não, já estou mais esperta. O terceiro, você já está um pouquinho mais. Então, assim, mas você sempre, né, é um trabalho que é muito da prática, assim. Então, a observação é mesmo uma escola maravilhosa, assim, de você entender como é que as coisas funcionam. E aí, para encerrar, eu queria falar um pouquinho, assim, dessa valorização do processo criativo e coletivo, assim. Porque eu acho que estar num set de filmagem é um privilégio incrível, assim, sabe? Porque existe até essa coisa, né? Nossa, com o que você trabalha? Com cinema. Aí, puf, aquela distância enorme é criada entre você e a pessoa. E aí eu acho que a gente tem que... Não, peraí, vem cá, é assim. Né? Não é esse trabalho tão distante, assim. E aí, por essa coisa, né, por ser tão raro, às vezes... Não, tem gente que pega set direto, né? Eu estou falando muito por mim, agora é uma fala bem pessoal. Que, às vezes, a gente fica ali focado no filme, né? Não, tudo pelo filme, tudo pelo filme. E aí o filme passou, o set passou, e você nem está lembrando como é que foi esse set, assim, né? E aí, quanto a gente consegue vivenciar esse momento ali? Aquela adrenalina toda, aquela coisa de todo mundo junto, trabalhando na mesma coisa, de terminar o dia, tá todo mundo morto, mas, tipo assim, pô, missão cumprida. Ou de você ter, tipo, um mega problema ali na gravação e você coletivamente consegue resolver, sabe? Então, assim, eu acho que tem aquele filme que está na tela, que a gente assiste, né? Tem o filme que ele foi vivenciado pela equipe, tem o filme que estava no roteiro. São 3 filmes diferentes, assim. Né? Então, o quanto que a gente vivencia, se delicia, assim, desse processo, pensando o cinema como um lugar extremamente privilegiado, que a gente ainda não chegou nesse acesso que a gente gostaria, e é por isso que o Remonta existe, assim, né? Então, é isso, assim. Eu vou abrir agora para as perguntas. Mas antes eu gostaria de agradecer, assim, esse convite. Eu nunca tinha falado sobre assistência de direção. Então, se alguém sentiu falta de alguma coisa, me pergunta. Se alguém acha que, enfim, né, a gente pode conversar, se era o que vocês estavam esperando ou não. Mas foi, assim, uma oportunidade incrível de poder olhar para essa trajetória
e enfim, e ficar com vontade de fazer filme de novo. E é isso, assim. Vou abrir para vocês e aí depois a gente encerra. Gratidão pela escuta. Eu vi que tem muita gente que está estudando cinema e que veio aqui, algumas turmas e tal. Então, eu acho uma pergunta interessante saber, tipo, acabei de começar a faculdade de cinema. Qual é uma característica importante eu ter para eu querer ser um assistente de direção? Ou o tipo de interesse que eu já tenho na área para eu te dizer, nossa, talvez a assistência de direção seja para mim, assim? Então, acho que para começar assim trabalhar com assistência de direção, você precisa ter esses dois pezinhos assim, né? Um pezinho nesse lado criativo. Eu falei até pouco disso assim, mas assistência de direção, gente, é um cargo criativo também. A gente também dá contribuição estética, a gente também trabalha nessa parte, mas a gente está ali com outro pé na produção, né? Então eu acho que é muito importante que a pessoa que se interesse pela assistência de direção, ela tenha esses dois interesses, assim, que ela não seja só da criação e que ela não seja só da produção. A gente tem que ter ali um caminho do meio entre esses dois lados do filme. E eu acho que tem que ter, né, essa característica de conseguir fazer uma leitura detalhada, de conseguir fazer uma análise, ter uma compreensão de ler o roteiro e conseguir entender ali como que vai ser esse set. Tem que estudar minimamente um pouquinho, né, de como funciona a fotografia e como funciona todos os departamentos. A gente precisa ter uma noção geral desse fazer cinema, dessas etapas, porque é você que vai coordenar tudo isso, assim, né? E assim, e é observar muito, assim. Eu mesmo eu trabalhei um tempão até ser assistente de direção. Eu nem, na verdade, foi um lugar que eu cheguei assim, falei, nossa, estou fazendo isso já tem um tempo, né? Tipo, me identifico, assim. Foi um pouco isso, assim. Mas antes disso, gente, como eu observei filme, assim, sabe? Em todo filme que eu tava, se fosse filme da universidade que a gente tinha, sei lá, uma T3 e um tripé. Olhos atentos, assim, como é que faz, sabe? E aí, se eu estava num set que é um pouco maior, aí que eu olhava mesmo, sabe? Eu queria ver tudo que eu nunca tinha visto ali. Então, eu acho que a gente tem que ter muita observação mesmo para compreender o funcionamento da equipe, né? E do set, dos equipamentos, enfim, desse conjunto que faz um filme acontecer. Oi, o meu nome é Maria Zalém, eu sou aluna do SET Vasco Coutinho, né, lá com a professora Suelen, estou no 3º módulo. E a gente está produzindo agora um trabalho, no nosso trabalho final, no projeto experimental, a gente está produzindo um documentário. Então, eu queria assim, saber de você um pouco, né, desse trabalho, dessa análise técnica, né, da produção do documentário em si. Aí queria que você, né, falasse um pouquinho sobre isso. Como que está o roteiro de vocês? Assim, o que vocês têm de já definido até o momento? Então, nós vamos fazer um documentário que fala da cultura popular do Congo de Roda d'Água, que é a região de Cariacica, né? E a gente vai trabalhar, né, a partir de entrevistas. Quem vai contar a história para a gente? Né? Vão ser os 3 mestres principais do Congo daquela região, e a gente vai produzir o documentário a partir dessas entrevistas. Né? Estamos nessa fase, né, da elaboração mesmo das perguntas, já fizemos visita técnica ao local, né, para definir mais ou menos os locais da gravação, enfim. Né, a gente está nessa de construção agora desse roteiro técnico, dessas entrevistas, né, para a gente começar essa produção. Além, né, da gravação do Congo em si, né, que é uma festa que acontece num dia, então é um factual. Enfim, são as entrevistas e 2 eventos factuais. Legal. Então, você até puxou, você falou uma coisa importante que eu deixei passar um pouquinho, que é o roteiro técnico, né? O roteiro técnico, ele é após o roteiro literário, é quando a gente pega o roteiro literário e planifica ele. E a gente destrincha em como vai ser filmado. E aí a gente dá as informações de câmera, a gente dá o posicionamento dela, a gente fala do som, a gente detalha um pouco mais. Então, por exemplo,
Um filme ele pode ter, sei lá, uns 40 planos, 30 planos, dependendo do filme. Né? Se for um longo um pouco mais, enfim, depende do filme. Né? Não tem... tem médias, assim, mas depende de cada roteiro. Então, no caso de vocês, é um documentário que vocês vão filmar entrevistas. Aí eu vou abrir um pouquinho para todo mundo poder pensar com a gente. Vocês vão ter entrevistas e vocês vão ter a filmagem da festa. Isso é o principal que o roteiro do filme de vocês guia, certo? Então, vai ter ali o roteiro técnico, que vai dizer os planos, né, como é que a coisa vai ser filmada. Então, o que é legal pensar, assim? Onde está cada personagem? Né, porque tem na sugestão de estrutura ali, e o que cada personagem contribui, o que cada personagem traz. Onde está cada personagem? Eu não sei se vocês vão fazer entrevista, por exemplo. Se a pessoa vai estar na festa, vocês filmando e a pessoa falando com vocês, ou se as pessoas vão receber vocês na casa delas, não sei como é que vai ser. Mas vamos pensar que não, todas as entrevistas são internas e a gente vai ter o dia da festa. Opa, já tem uma estrutura de plano de filmagem aí, né? Aí cabe à equipe entender, por exemplo, não, a gente quer gravar 5 dias seguidos. Para pegar o ritmo, a gente está com o equipamento emprestado, então é melhor já fazer tudo seguido. Ou a gente vai espaçar porque a gente tem que se adequar à agenda de cada entrevistado, né, que é o caso. Ela está falando aqui que é o caso. Então, por exemplo, são 3 entrevistados? São 3 entrevistados, vocês vão fazer quantas entrevistas com eles? Assim? É uma só? E vai ter plano de apoio, essas coisas, ou é só entrevista? Tá, então ela tem 3 entrevistados e tem os planos de apoio de cada entrevistado para fazer e tem o dia da festa. Né? Então, por exemplo, eu vou pegar ali os meus entrevistados de acordo com a disponibilidade que eles vão me apresentar. E aí a gente vai, aí como eu não sei a situação, você vai ali, enquanto assistente de direção, o que a gente faz? A gente vai sentar com a direção e vai falar, e aí, como que é melhor a gente começar? Qual vai ser a nossa estratégia de abordagem? Vamos começar fazendo os planos de apoio para a pessoa se sentir mais confortável? Não, eu acho que a pessoa é melhor começar pela entrevista, depois ali a gente faz os planos de apoio. O plano de apoio vai ser filmado no mesmo lugar da entrevista? Como que vai ser esse deslocamento? Né? Eu dou conta de fazer 2 entrevistas no mesmo dia? Será que é a melhor escolha? Ou será que um dia é suficiente para uma entrevista? Ou eu faço um dia de entrevista, ou eu faço um dia de plano e um dia só para fazer os takes de apoio? Né? Eu acredito que vocês estejam na correria e que seja um dia para cada personagem para resolver tudo de vez. Né? Então, aí vai muito assim da sensibilidade, né? Porque, por exemplo, eu imagino que vocês vão entrevistar pessoas que são mais velhas, né? E que têm essa bagagem linda, né? De trajetória, de sabedoria, né? Que essas pessoas têm, ainda mais sendo mestres, né? Então, vão ser pessoas que vão gostar de papear pra caramba. Pô, você vai chegar lá com pressa? Não vai nem tomar um café, não vai nem conversar. Às vezes a pessoa, né, assim, ter essa sensibilidade também, né? De às vezes a pessoa precisa do tempo dela até chegar ali no. Então, assim, a gente precisa conhecer nosso personagem e ter respeito por ele também, né? E dentro do nosso plano, né, a gente achar lá, não, eu tenho 5 horas para filmar e eu vou filmar em 5 horas. Poxa, mas será que essa pessoa é assim a melhor forma, né? A pessoa já está ali dando a imagem dela para o meu filme. Então, no caso do documentário, eu acho que a gente tem que caminhar um pouco mais nessa linha do cuidado, assim, sabe? Porque a gente está trabalhando com uma história que alguém está vivendo, né? O que a gente está contando é o que alguém viveu. Então, assim, eu acho que o grande lance do plano de filmagem, da ordem do dia do documentário, é você ter essa sintonia com as pessoas que estão te dando entrevista, que estão te cedendo gentilmente, né, esse tempo, né, para contar a história delas, assim. Então, acho que no caso das entrevistas é isso. E aí, por exemplo, você pode ter um entrevistado que é super falante e o outro que não é. Então, você vai ter estratégias, né, formas de puxar entrevistas diferentes para cada pessoa. Né? E aí vai da sensibilidade da direção, da assistência de direção, entender como é que vai se chegar até essa pessoa para que tenha o resultado que vocês esperam, assim. E no dia da festa, né, nossa, é uma festa incrível, né? E aí espalha, é lindo, assim, é um momento muito lindo. Então, como é que vocês vão se organizar? A festa tem 1000 acontecimentos. Tem a missa, né, tem as coisas, né, tem o encontro das bandas de Congo, que é aquela coisa sonora assim que pega a gente. Então, assim, aonde vocês querem estar? Né, vocês querem estar já vendo a banda chegar ou vocês vão estar vendo tudo dos bastidores? Ou vocês querem estar nesses 2 lugares? Então,
como se tivesse o roteiro. Vocês vão... Pensa lá, como é que é a festa. Aí tem aquele campo, né? Estou falando que eu já conheço, aí facilitou. Então, tem aquele campo. Poxa, onde eu vou estar ali naquele campo, né? Eu vou pegar o mochuara, eu vou... né? Tipo, como que vai ser isso? Então, é entender, não, eu quero o início da missa, eu quero pegar as pessoas chegando para a missa, eu quero pegar todo mundo saindo. Então, é levantar tudo isso que vocês querem registrar e sincronizar com os horários que é a festa. Não é vocês que fazem a festa. Vocês vão ter que lidar com o horário que é imposto. E se todo mundo já entrou na igreja, ninguém vai voltar e vai fazer de novo, assim. Então, vocês têm que pensar o que vocês querem trazer dessa festa para chegar lá no dia da festa, foco na missão. Sabe? Não, eu vim filmar isso. Porque se deixar para filmar na hora, putz, é muita coisa, é um festão. Né? Então, é por isso que eu falo que o plano de filmagem, a ordem do dia, é um pouco ter essa cabeça da estratégia, assim, para que você consiga filmar tudo. Assim, né? Foi, mais ou menos? Era isso? Massa. Ei, Carol, bom dia. Você falou bastante da questão do trabalho do assistente de direção em set, né, na pré e tal. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a relação entre o assistente de direção e a direção, né? Que também é uma relação que se dá nesse processo todo, que é bem diferente, eu acho. Essa pergunta da Yasmin é massa, porque eu realmente falei e não falei assim, sobre isso, né? Então, vamos lá. Assim. A direção do filme, você, enquanto assistente, a gente precisa criar um ritmo de trabalho. Então, assim, quando a gente está num filme, por exemplo, a direção é a pessoa que eu vou ter o maior contato até que o filme termine, assim. E é o maior contato mesmo para tudo, assim. Vocês são apoio, vocês pensam ali juntos, né? Então é muito importante, até nossa gratidão por essa pergunta, Yasmin, que aí vem umas coisas legais, assim. Então, por exemplo, a direção precisa ter a compreensão de que ela tem que se comunicar com você, saber expressar as demandas dela, saber expressar as necessidades dela, para que você colabore com ela o máximo possível. Porque se a direção tem o perfil de guardar muito e de querer resolver enquanto direção, você está ali meio que tipo assim, né? Tipo, ei, vamos junto. Então, assim, é muito importante que tenha esse alinhamento. E é muito legal também, eu falei isso no início, mas assim, a assistência de direção, ela é assistência de direção do filme, então ela lida com as questões de tomadas de decisão junto com a direção, para sempre passar essa informação adiante, né? Então, essa relação com a diretora, com o diretor, é uma relação que ela precisa ser diária. É uma relação que ela precisa ser constante. A primeira pessoa que tem que aprovar o seu plano, a sua proposta de plano, de cronograma, né, de ordem do dia, é a direção, né? Eu até acho que eu falei pouco assim dessa relação, porque eu entendo que, assim, claro que o assistente de direção tem toda a autonomia, até porque ele está ali para isso, né? Para pensar essas coisas. A diretora está pensando em coisas, mas está pensando no filme como um todo, e ainda tem toda aquela pressão, né, de dirigir e tudo mais. Mas, geralmente, a direção ela tem mais o contato com os chefes de departamento, né? Então, assim, vai ter essas reuniões com a fotografia, com a arte, com o som, com maquiagem, com figurino, para definir os conceitos estéticos, para passar aqueles conceitos estéticos. E aí, geralmente, a gente sempre está acompanhando, né? A gente sempre está ali anotando, entendendo o que mudou, o que continuou, né? Desde o roteiro até a execução do filme. Mas é esse contato que tem que ser o mais próximo possível, assim. É uma relação de parceria mesmo, sabe? E aí, assim, por exemplo, a gente faz um plano e aí você... né, você tem que, né, o diretor, a diretora tem que se sentir seguro para começar por aquela cena. Né, ele também tem que saber ali o que ele vai trazer, como que ele vai dirigir essa cena. Já aconteceu, assim, por exemplo, de eu chegar com uma proposta de plano e mudar tudo, assim, por ser uma proposta de direção. Tipo, não, eu não quero que o elenco... enfim, não está legal, não está casando legal, assim. Então, é essa relação
de criação coletiva mesmo, assim, sabe? Mas a assistência de direção tem também esse lugar de levar isso para a produção e de levar isso para a equipe técnica, né? Por exemplo, tem também o papel do diretor assistente, que é uma outra função, que é um diretor assistente, ele não vai cuidar da equipe técnica e das outras questões, ele vai ali ficar especificamente na função criativa junto com o diretor. Né? Mas a relação da assistência de direção com a direção é essa. É um diálogo que ele precisa ser constante, ele precisa ser muito muito minucioso, assim, sabe? Porque você é quem defende o olhar dele ali, né, dela no set. Por exemplo, pode acontecer da direção não estar presente e você ter que dirigir aquela cena. Né? Então, o filme ele precisa ser muito compartilhado com quem está fazendo a sua assistência de direção. Assim. É uma relação de muita confiança, de muita cumplicidade mesmo. Assim. É ideal que seja. Né? Claro que a gente pega uns desafios aí, às vezes o ritmo de trabalho é diferente, aí você tem que conciliar, mas é um pouco isso, assim, de você, tudo que você organiza e decide e pensa junto, passa pela equipe de direção. Entendeu? Por exemplo, às vezes tem assistentes, então, tipo, você faz ali a reunião com a direção e você, né, enquanto primeiro AD, depois você tem que repassar isso para o segundo AD ou para as outras funções, entendeu? Então, assim, tudo precisa ser muito bem distribuído, assim. E é muito importante que a direção consiga ser muito direta e objetivo nesse compartilhamento de como vê o filme, né? Você precisa estar ali bastante em sintonia. Por isso que a gente troca referência, né? Por isso que a gente fica, né? Não, né? Pega a cena de filme de referência, ou às vezes, sei lá, pega tudo que for de referência, tudo que ajuda a gente pensar, chegar numa linha de raciocínio próximo ajuda. Então essa relação de constante comunicação e tudo que o assistente de direção propõe é pensado, às vezes você pensa, propõe e chega lá no dia seguinte, a proposta é essa, e aí vocês vão afinando juntos. Não significa que a direção não pega no plano de filmagem, não pega na ordem do dia. Pega e, às vezes, até muda as coisas. Mas é essa construção coletiva. Obrigada, Carol. Gente, alguém tem uma última pergunta para a gente encerrar? Bom dia. Eu estava querendo entender como que é o seu processo em relação como é a sua conversa com os departamentos de fotografia, som e arte em relação aos aspectos técnicos, aos equipamentos, e como você traduz isso para dentro das planilhas, né, de análise técnica, de ordem do dia, plano de filmagem, porque eu vi que alguns você detalha bem, outros você detalha só pouca coisa, então eu queria saber como é esse processo. Massa. Então, a gente está nesse lugar de entender, mas não entender tanto, né? Então, é não ter medo de fazer pergunta. É não ter medo de falar, gente, não sei o que é isso aqui, não. Você pode me explicar? Né? Ontem mesmo eu estava fazendo um monte de pergunta lá para o William, porque ele estava falando de equipamentos, a gente estava pensando no roteiro técnico, né, Ju? E tinha coisa que eu falava assim, o que é isso? Tipo assim, enfim, perguntando Desculpa, gente. Então, assim, não ter medo de fazer pergunta, sabe? Entender que você não você está se dedicando em outra área, assim. Então, você precisa... Então, por exemplo, eu faço a primeira análise técnica e, geralmente, nessa análise técnica, às vezes, o roteiro técnico não está pronto, né? Enfim, aí, quando a gente tem o roteiro técnico, às vezes, a própria direção já indica, né, o que ela quer. E aí, a gente faz reuniões por departamento. Né? Então, por exemplo, primeiro a gente vai se reunir com a equipe de fotografia. Né? Geralmente é o diretor, os assistentes costumam estar mais no dia da filmagem mesmo. Então, a gente está ali com a direção de fotografia, a gente vai passar cena por cena. E, no caso do roteiro técnico, a gente vai passar plano por plano. E aí a gente vai conversar detalhadamente de plano por plano. Então, por exemplo, naqueles que tinham... Geralmente, quando eu anoto qual equipamento que detalhadamente é que eu sei que ali é uma cena que... Né, tem equipamento que demora pra caramba. Você vai montar o traveling, por exemplo. Até você encontrar o ritmo. Né, até você, às vezes, tem equipamento... Né, que toma um tempão só de montagem. Então, a gente precisa, mesmo que a gente não domine essa área, por isso que não pode ter o medo da pergunta. Porque se você, tipo assim, né, faz meia egípcia, finge que entendeu ali, pode ser que você calcule o tempo errado.
né? Então, é ter essa proatividade de perguntar, de entender como as coisas funcionam. Às vezes não tem também ali, porque é uma coisa mais simples mesmo, só câmera, luz, tripé, e aí eu não vou ficar anotando quais luzes são, né? Eu não daria conta de fazer isso, até porque a fotografia também tem o mapa dela e tal. Então, eu costumo colocar ali, na ordem do digital, o que eu sei que vai interferir na minha dinâmica. O que eu sei, por exemplo, dependendo da situação, um carrinho pode dificultar o trabalho do som. Então, é importante que a pessoa do som saiba que vai ter um carrinho ali naquela cena. Porque eu dou a chance, né? Claro que eu também vou avisar antes, mas aí a gente já está antecipando coisas que podem acontecer no set. Aí a mesma coisa acontece com o som, por exemplo. Pode ser que tenha uma situação que a gente precise, sei lá, ter uma pessoa mais na equipe, ou a gente vai precisar ter muito a ambiência do lugar. Então, eu já sei que eu vou precisar, e aí é o som que vai me dizer isso. Né? Eu não sei, eu faço ideia, eu imagino. E aí, também, com o tempo, a gente vai ficando um pouco mais esperto e já vai fazendo as perguntas mais certeiras. Tipo, você vai precisar disso? Né? A gente vai também compreendendo, né? Já vai também, com a experiência, entendendo o que pode ser que aconteça, e a gente só se certifica. Mas é aquela coisa do sempre estar perguntando. E, às vezes, você acha que você vai estar fazendo uma pergunta óbvia, mas é bom perguntar óbvio também, né, para a gente não ser pego de surpresa. Então, é esse trabalho da escuta de cada departamento. Então, você faz a leitura, cena por cena, plano por plano, com cada departamento. E aí vocês vão ali, né? Às vezes não dá conta de um dia de reunião, é um processo mesmo, né? Por isso que a pré-produção é o coração do filme, assim, é o momento de você conversar sobre tudo que você puder. Então, você vai estar fazendo reunião com os departamentos sempre, sabe? A direção, você, ou às vezes pode acontecer de ter outra função, enfim, você tem que ter, e assim, e você vai acrescentando isso na análise técnica. Por isso que eu apresentei lá na frente, que é um documento que ele, o tempo todo ele é editado, ele é acrescentado, porque você vai tendo esse diálogo constante. Então, por exemplo, tem uma cena que o personagem vai precisar, sei lá, mudar de roupa de um plano para o outro. E aí você precisa saber da sua equipe que está à frente disso, como que é essa mudança. Né? Às vezes vai ter uma mudança na arte que, sei lá, vai dar 30 minutos aí de espera. O que a gente... Entendeu? Então, assim, é através das reuniões com cada departamento. Porque tem as reuniões gerais, que a gente passa tudo para todo mundo, é mais aquela reunião mesmo, né, de repasse. Mas as reuniões criativas, elas são fundamentais para que você tire essas dúvidas, entendeu? E que para você entenda como vai fazer. O ideal é que você entenda tudo que vai acontecer em todos os planos, né? Mas geralmente a gente trabalha com prioridades, que, né, não dá conta mesmo. Então, pelo menos, tipo, não, esse plano aqui é o meu tempo ali de dedicação maior da equipe. Então, você vai... Por isso que eu trouxe a escutativa aqui, né? Você vai, a partir da sua observação, a partir das suas perguntas, e compreendendo que cada departamento precisa e vai trabalhar. E aí, por exemplo, às vezes vai ser proposto uma coisa que você vai falar, não tem como, vamos pensar outra forma junto. Né? Ou, às vezes, você vai propor uma coisa e o chefe de equipe vai falar assim, não faço isso, vamos pensar outra coisa junto. Então, é muito importante que você colha e distribua as informações o tempo todo, sabe? Faça esse movimento de colher e distribuir informação. Por exemplo, é importante que o som veja o figurino das pessoas, porque a gente coloca lapela, e então, assim, né, enfim, tem que ter esse cuidado assim, com tudo isso. Né? E a mesma coisa na questão do documentário. Né? Você precisa saber, por exemplo, lá na festa, né, no exemplo que ela deu, é importante ela saber quais equipamentos, o quanto eles vão carregar de equipamento. Né? Vai carregar tudo na mão? Vai ter gente suficiente para fazer isso? Como que vai ser a proteção desses equipamentos? Como que vocês, fotografia, estão pensando em fazer isso? Né? Então, essas reuniões com cada departamento que é muito importante. Né? E aí, dá-lhe o WhatsApp, e-mail, áudio, ligação, tudo. Assim, você tem que ir se comunicando sempre. Valeu, Carol. Obrigada. Obrigada a todo mundo.
Gente, assim, agradeço de coração, assim, pela escuta de vocês, pela participação. E espero que a gente tenha mais oportunidades aí de trocar mais. E para quem, sei lá, quiser for produzir um filme aí daqui para frente, quiser trocar alguma ideia, né, pegar algum modelo de alguma coisa, é nóis, tá bom? Bom dia, gratidão.